Jin abaixou a cabeça e olhou para as próprias mãos com uma expressão fria e concentrada. Hoje você vai ver com certeza, disse ele em voz baixa. Recentemente, percebi uma coisa importante. Então a cena mudou para a arena. Alicia Badir pareceu genuinamente surpresa quando viu Jin chegando junto com Kashmir. As sobrancelhas dela se levantaram na hora, claramente sem esperar que ele aparecesse ali. Hã? O que é isso? Honey, por que você está aqui? Perguntou Alicia. Kashmir ficou confuso com a reação dela. Hã? Eu não posso vir? Yang Master Jin me convidou para assistir. Alicia respondeu, um pouco envergonhada, não é que você não possa vir. É só que, eu preferia que você não estivesse aqui para me ver perder. Essas palavras deixaram Kashmir completamente atônito. Ele ficou tão chocado que mal conseguia responder, como se tivesse acabado de ouvir algo impossível. O que? Disse Kashmir, sem entender. Alicia virou a cabeça para Jin e continuou. Não é isso, Yang Master Jin? Enfim, hoje provavelmente vai ser a última vez. Se possível, disse Alicia com um sorriso calmo, quase melancólico, espero que você se lembre de mim como uma boa oponente, mesmo depois de muito tempo. Embaixo da arena, Jin olhou para ela e respondeu com uma voz fria e firme, uma boa oponente? Eu vou me lembrar de você como uma boa mestra, disse Jin, e como uma boa amiga. A resposta foi simples, mas carregava uma sinceridade silenciosa que deixou o momento mais pesado. Ao ouvir a troca entre Jin e Alicia, Kashmir ficou ali em completo choque, com a boca quase caindo aberta. Do que eles estão falando? Não faz só 3 meses? Não me diga que, em tão pouco tempo, ele já superou Alicia. Alicia então firmou bem sua postura de combate, e toda a suavidade sumiu de sua expressão num instante. Muito bem, disse ela, vamos começar. Do outro lado, Jin fechou os olhos em silêncio. O barulho ao redor foi desaparecendo, e a respiração dele se estabilizou em algo profundo e controlado. Segurando a espada com força, Jin chamou Tika, a Fênix. Sua vontade e sua magia se elevaram juntas, e o ar ao redor dele começou a mudar na mesma hora. Um grande círculo azul apareceu acima da cabeça de Jin, brilhante e complexo, como uma formação mágica gravada diretamente no céu. Então uma vasta corrente de luz azul desceu ao redor dele, envolvendo seu corpo num brilho intenso que fez a arena inteira parecer irreal de repente. De dentro daquela luz, uma enorme fênix azul começou a tomar forma lentamente. Seu contorno foi ficando mais nítido aos poucos, até que sua figura majestosa se tornou impossível de confundir. Assistindo debaixo do palco, Kashmir ficou abalado até o fundo da alma. Os olhos dele se arregalaram em descrença quando a dimensão do que Jin tinha invocado ficou clara. No nível de 6 estrelas, os magos recebem o direito de formar um pacto com uma fênix. Esse é um dos grandes pontos de virada na vida de um mago, um momento que separa os excepcionais dos comuns. Mas ninguém pode saber de antemão que tipo de fênix vai responder. Tudo que um mago pode fazer é abrir um caminho até aquele mundo de chamas e esperar para ver que tipo de ser vai escolher responder. No fim, a escolha pertence inteiramente à própria fênix, que decide se o invocador é digno. Por causa disso, todo mago espera desesperadamente ser escolhido por uma fênix especial, uma das mais raras e extraordinárias entre sua espécie. E entre essas fênix raras está a espécie que comanda chamas azuis, um poder ao mesmo tempo belo e aterrorizante, quase tratado como uma lenda. Ao ver Jin invocar uma fênix dessas, Kashmir só conseguiu encarar em choque e gritar, isso é absurdo! Yang Master Jin, você realmente formou um pacto com Tika. Só o nome já carregava um peso enorme. Tika não era uma fênix comum, mas uma das existências mais raras e extraordinárias que um mago poderia sonhar em alcançar. Todo mago na história que conseguiu invocar Tika acabou se tornando um mestre de sua era. Não existia nenhum nome insignificante entre aqueles escolhidos por aquela chama azul. Jin puxou a espada, e atrás dele as chamas azuis de Tika se acenderam em uma onda brilhante. Com confiança calma, ele olhou para Alicia e disse, então, vamos começar, Lady Alicia. Lá embaixo, Alicia já tinha liberado sua intenção assassina, com toda a presença dela ficando afiada e perigosa.
Pronto, disse ela. Estou indo, Young Master Jin. Alicia Badir avançou direto na direção de Jin Hunkandel numa velocidade absurda, fechando a distância tão rápido que parecia ter atravessado o espaço entre os dois num único instante. Tess abaixou bem as pernas, abriu as garras e se lançou contra Alicia Badir com uma explosão brutal de força, num movimento rápido e direto. As chamas azuis que envolviam Tess se espalharam numa onda pesada, e a pressão daquela aura ardente obrigou Alicia Badir a recuar com passos tensos e cautelosos. Enquanto Alicia Badir recuava para evitar o golpe, ela continuou observando de perto e pensou consigo mesma, um feitiço de fogo de 5 estrelas, isso não é um ataque comum. E isso não era tudo. As asas de Tess se abriram com imponência, fazendo sua presença inteira parecer ainda mais esmagadora e perigosa. Havia algo estranho misturado naquelas chamas. Alicia Badir percebeu que, se encostasse nelas sequer de leve, seu corpo começaria a ficar cada vez mais pesado. E mal esse pensamento passou pela cabeça dela, seus joelhos tremeram de leve, num sinal incômodo. Antes que ela pudesse reagir por completo, Tess atacou de novo, lançando fogo azul direto contra o chão. Alicia Badir não teve escolha a não ser saltar com toda a força. Era só pressão, ou tinha algo mais escondido naquela força? Essa pressão está esmagando meu corpo inteiro para baixo, pensou Alicia Badir, com o rosto fechado. Se aquele ataque tivesse acertado em cheio, o desgaste na minha resistência teria sido muito pior. Não posso prolongar isso, preciso acabar rápido. No instante em que esse pensamento se firmou na mente dela, Jin Hunkandel rompeu de repente a nuvem de poeira com a espada já em mãos e foi direto para cima de Alicia Badir sem a menor hesitação. Mesmo atacando, Jin Hunkandel mantinha a mente fria e exata. Só consigo continuar controlando Tess por mais uns 3 minutos, calculou enquanto avançava. Então vou derrotá-la nesse tempo. Jin Hunkandel balançou a espada num único movimento limpo, e Alicia Badir mal conseguiu saltar para longe a tempo de não receber o golpe de frente. Alicia Badir escapou por muito pouco de ser atingida em cheio, mas a lâmina de Jin Hunkandel ainda raspou no bíceps dela. Sentindo a ardência, ela ergueu uma sobrancelha, claramente surpresa por ele ter conseguido levá-la tão longe assim. Ela tinha acabado de pousar e puxar o ar rapidamente quando Jin Hunkandel saltou de novo, descendo a espada sobre Alicia Badir num golpe vertical repentino que a assustou de verdade e a forçou a recuar na hora. Foi só por ter recuado exatamente naquele momento que ela conseguiu desviar do golpe. Respirando mais pesado agora, Alicia Badir se questionou, confusa. Uma técnica de espada? Não, isso pareceu mais uma magia defensiva misturada ao movimento dele. Jin Hunkandel se estabilizou por um breve instante após a sequência recente de trocas e analisou os movimentos de Alicia Badir na mente. Ela usava vários tipos de movimento, mas todos tinham a mesma intenção bem clara. Era a dominação, uma dominação pura e esmagadora. Alicia Badir queria sufocar completamente o oponente e não deixar nenhuma brecha para ele se recuperar. Não importava como a luta mudasse, ela estava sempre tentando retomar o controle e trazer o combate de volta para o ritmo dela. Ao perceber isso, Jin Hunkandel concentrou poder na espada e avançou em linha reta. Então vou usar isso contra ela, decidiu Jin Hunkandel, transformando a própria necessidade de dominar dela numa abertura para seu ataque. A lâmina de Jin Hunkandel abriu o caminho direto até Alicia Badir, e a expressão feia que passou pelo rosto dela mostrou o quanto aquela pressão frontal a irritava enquanto desviava para o lado. Antes que Alicia Badir pudesse lançar sua próxima resposta, Jin Hunkandel virou a cabeça rapidamente para o lado, lendo o fluxo daquele instante com foco absoluto. Então uma linha, depois 2, depois 3 marcas afiadas pareceram cortar o campo de visão de Alicia Badir de uma vez só. Surgindo tão de repente num único instante que o pânico apareceu no rosto dela, e ela se jogou no chão para não ser cortada em pedaços. Logo em seguida, Jin Hunkandel convocou uma bola de fogo na mão sem desperdiçar nem um segundo. A chama cresceu na mesma hora, explodindo numa onda de poder enorme, muito maior e mais densa do que um feitiço comum. Enquanto Alicia Badir tentava lidar com o ataque à sua frente, de repente sentiu outra presença se movendo atrás dela, e um arrepio percorreu sua espinha. Como ela temia,
as asas de Tess apareceram mais uma vez atrás dela, envoltas por aquelas chamas azuis sinistras que já tinham se mostrado tão problemáticas. Ela nem teve tempo de processar aquilo direito antes de ser forçada a se virar de novo, só para ver Jin Hunkandel avançando mais uma vez de frente contra ela. Com a espada pronta enquanto vinha bem no meio dos dois ataques que convergiam. Cercada por golpes vindo dos dois lados ao mesmo tempo, Alicia Badir hesitou pela primeira vez. Devo desviar? Não. Alicia Badir tomou sua decisão no instante. Se eu continuar esquivando agora, vou ficar presa defendendo os ataques de Young Master Jin Hunkandel sem parar. Isso não vai dar. Um sorriso sombrio e sinistro se espalhou devagar pelo rosto de Alicia Badir, como se ela tivesse acabado de decidir uma jogada insana, mas definitiva. Alicia Badir lançou um olhar feroz para ele enquanto seu poder explodia para fora. Então gritou, então é isso? Você está tentando provar para mim que é um espadachim mágico, Young Master Jin Hunkandel. Mesmo assim, Jin Hunkandel não diminuiu nem um pouco. Ele simplesmente continuou avançando e desferiu o golpe sem parar, atravessando as palavras dela junto com o ataque. Alicia Badir ergueu a mão e bloqueou diretamente o golpe de Jin Hunkandel. As ataduras brancas enroladas com força na mão dela pressionaram contra o poder sombrio que saía da espada dele, segurando a lâmina na pura força bruta. O braço que segurava a espada foi empurrado direto para cima, e o choque ergueu a arma de Jin Hunkandel bem alto no ar. Os olhos de Alicia Badir ficaram vermelhos de esforço e intensidade, mostrando quanto de poder ela despejou naquele instante. Ao mesmo tempo, a outra mão dela se fechou num punho, pronta para encerrar tudo com um único golpe brutal. Finalmente te peguei. Um sorriso de triunfo tocou os lábios de Alicia Badir enquanto ela lançava um soco reto, cheia de confiança, certa de que aquilo decidiria a luta. Mas quando Alicia Badir olhou de novo, tudo o que restava diante dela era uma espada e uma pequena chama azul. O próprio Jin Hunkandel tinha desaparecido por completo. Pela primeira vez, um verdadeiro choque apareceu no rosto dela. Ele não está aqui? Impossível. Eu tinha certeza de que tinha prendido a arma dele. A pequena chama azul tremulando perto da guarda da espada brilhou mais forte de repente, como se estivesse respondendo à mudança na batalha. Naquele instante, Alicia Badir sentiu Jin Hunkandel surgir atrás dela. Seu rosto empalideceu quando aquela pressão roçou nela por trás, e um mau pressentimento apertou seu peito. Alicia Badir virou a cabeça com um sorriso forçado e estranho, e xingou entre os dentes. Droga! Ela lançou a mão para trás num contra-ataque desesperado, golpeando na direção em que o sentia e tentando afastá-lo mais uma vez. O golpe acertou em cheio o rosto de Jin Hunkandel e o lançou para trás no ar com uma força violenta. E ainda assim, numa reviravolta chocante, quem cuspiu sangue foi a própria Alicia Badir, não Jin Hunkandel. Jin Hunkandel foi arremessado para trás, e a máscara em seu rosto se soltou e caiu. Alicia Badir, agora estranhamente calma apesar do sangue, falou com voz firme. Acho que eu também devo reconhecer essa luta da forma certa, não é? A vitória é sua. Young Master Jin Hunkandel. Assim que terminou de dizer isso, o corpo de Alicia Badir perdeu as forças de uma vez e ela desabou de repente em direção ao chão, caindo pesadamente quando toda a tensão deixou seu corpo. Jin Hunkandel virou a cabeça de repente, e naquele momento, a sombra de Jin Sen se falou ali perto, quebrando o silêncio que veio depois da batalha. Mizênia, Sir Kashmir, por favor, chamem Mizênia agora mesmo. A urgência na voz não deixava espaço para demora, como se até um segundo perdido pudesse piorar tudo. A cena voltou para a mansão. A voz de Murakan trovejou pelo ar quando ele gritou, Ei, seu pirralho, o que foi que você acabou de dizer? O quê? Fala isso de novo. Sim, é verdade. Young Master Jin Hunkandel realmente derrotou Alicia Badir em uma luta. Vencer alguém da Bimon Special Task Force depois de só 3 meses, eu já sabia que essa notícia ia chocar vocês. No momento em que Murakan ouviu isso, ele se levantou num pulo, sem acreditar, e agarrou o mensageiro pelos ombros. Não, esquece essa parte de Jin Hunkandel, aquele pirralho, o que foi que ele invocou? Assustado com os sacudões, o mensageiro respondeu gaguejando.
Dê desculpa, ele também invocou Tess. No instante em que Kikantel ouviu isso, ela quase desabou ali mesmo, com o rosto inteiro vazio de incredulidade. Como se simplesmente não conseguisse aceitar o que tinha acabado de ouvir, Kikantel só conseguiu murmurar, não. Jin-Hun Kandel, ao lado, Muraka enxugou o suor frio, mas então outro grito alto ecoou. Depois de horas de luta feroz, o vencedor tinha sido decidido, e o corpo de Alicia Badir estava coberto de machucados. Ela se sentou devagar na frente de Jin-Hun Kandel e falou com sinceridade. Eu passei um pouco do limite. Eu contei com um escudo de aura para vencer, e no fim foi justamente essa escolha que me fez perder. Quem diria que eu seria derrotada 2 vezes por causa de um golpe vindo por trás? Quando foi que você bolou essa estratégia? Jin-Hun Kandel só respondeu depois de engolir água e jogar um pouco na cabeça para se refrescar, com um tom calmo e firme. Desde a primeira luta. Então ele passou a mão casualmente pelo cabelo molhado para jogar para trás e acrescentou, falando assim em voz alta, isso soa meio arrogante, né? As gotas ainda grudadas no rosto marcante de Jin-Hun Kandel Someu o deixavam ainda mais impressionante. Entre o humor inesperado na voz dele e aquela expressão irritantemente bonita, Alicia Badir não conseguiu mais se segurar e caiu na risada. Se é Young Master Jin-Hun Kandel falando, então de algum jeito realmente parece verdade. Sob a luz nebulosa da lua, os dois conversaram num clima calmo e estranhamente íntimo. Jin-Hun Kandel demonstrava respeito de forma aberta pelo oponente que tinha acabado de derrotar. Muito obrigado por tudo que você fez por mim, Miss Alicia. Essa gratidão repentina fez Alicia Badir corar de leve. Eu também me diverti. Você não faz ideia do quanto eu estou orgulhosa de você, Young Master Jin-Hun Kandel. Então me diz, como é derrotar alguém da Bimon Special Task Force antes mesmo de fazer 16 anos? Os dois estavam no meio dessa conversa tranquila quando um grito irritado e estrondoso cortou a noite. Muraka estava em pé bem em cima do corrimão da escada, com o rosto cheio de raiva, e atrás dele uma garota de cabelos brancos vinha logo em seguida. Jin-Hun Kandel se virou por reflexo para a voz familiar e começou a dizer, Murakan, eu ouvi, mas antes que pudesse terminar, Murakan o interrompeu às pressas. Chama Tess. Agora. Rápido. Até que Kantel, ao ouvir esse nome, ficou visivelmente tensa, com o rosto tomado por pânico e preocupação. A magia de invocação foi lançada na hora, e logo Tess apareceu na forma de um enorme e majestoso pavão azul. Ele surgiu em meio a uma explosão de luz azul radiante, soltando um grito agudo que fez o ar tremer. No instante em que Tess apareceu, Kikantel se moveu como um raio. Ela caiu de joelhos e baixou a cabeça até o chão, numa reverência profunda. Sua serva presta reverência ao Lord of Flames. Ao lado dela, Murakan coçou a cabeça de um jeito sem graça. A reação séria demais de Kikantel o deixou claramente desconfortável, e mesmo evitando o olhar afiado e furioso de Tess, ele ainda se forçou a cumprimentá-lo. Faz tempo, hein? No exato momento em que Murakan terminou de falar, Tess avançou direto nele. Começou a bicá-lo na testa sem piedade, repetidas vezes, como se estivesse guardando todo aquele ressentimento e finalmente tivesse decidido descontar tudo. Muraka agarrou a cabeça e gritou de dor, berrando sem parar. Ei! Ai! Vai com calma, pera. O que é isso? O que deu em você? Ai! Eu acredito em liberdade de expressão, sabia? Opa, tá bom, desculpa. Desculpa. Depois desse pedido de desculpas, o espírito de Tess pareceu se acalmar um pouco, como se aquele ataque tivesse servido de alívio de um jeito estranho. Mas isso não fez nada para parar os gritos miseráveis de Muraka. Eu já pedi desculpa. Pelo menos fala alguma coisa. Ai! Eu ainda tenho que entregar uma mensagem, então para com isso. Ai, sério mesmo. A atenção de todo mundo ficou presa em Tess e Muraka, então ninguém percebeu que Kikantel ainda continuava deitada em reverência no chão frio. Ela tremia o tempo todo, provavelmente apavorada com a possibilidade de Tess se virar de repente e começar a bicar a cabeça dela também.
Mesmo apanhando daquele jeito, Muraka olhou em volta sem acreditar ao ver que ninguém fazia nada para ajudá-lo. Por fim, ele gritou: "Garoto, anda logo e manda essa coisa de volta. Isso dói pra caramba." Jin Hunkandel, olhando para a cena com um ar sem saber o que fazer, só conseguiu responder: "Hã? Ah, tá bom." E foi assim que o brilho azul começou a desaparecer, e Tess sumiu de vista aos poucos. Depois de apanhar feio de Tess, Murakan segurou a cabeça inchada e resmungou amargurado: "HMPH, por que aquela coisa me bateu do nada?" "Não sei", respondeu Jin Hunkandel com sinceridade, embora o olhar dele deixasse claro que ele estava muito mais curioso para saber por que Murakan tinha vindo correndo daquele jeito. Ainda irritado pela surra que tinha acabado de levar, Murakan soltou um longo suspiro. "Claro que você quer saber por que o grande Murakan teve que se rebaixar diante de um pássaro azul." Então ele finalmente começou a explicar. "Aquilo nem é a verdadeira forma de Tess. Você só pode ver a forma real daquele velho monstro no Fire Helm." Jin Hunkandel fez outra pergunta na mesma hora, claramente ainda não satisfeito. "Fire Helm? Não é esse o nome do mundo onde as fênix vivem?" Na mente dele, surgiu a imagem de um lugar cheio de fogo sem fim, lava correndo e fênix voando pelo céu. Jin Hunkandel franziu um pouco a testa e disse: "Eu sei que existem outros reinos além deste mundo, mas é a primeira vez que ouço o nome Fire Helm." Muraka respondeu: "Claro. Esse é um termo que só deuses e dragões usam. É só um nome conveniente que a gente usa quando fala de lá. Nem mesmo os deuses supremos sabem o verdadeiro nome daquele lugar." Jin Hunkandel ficou visivelmente surpreso, como se tivesse acabado de descobrir algo inacreditável. "Nem os deuses sabem? Então esse lugar está fora do controle deles." "Isso mesmo", respondeu Muraka na hora. "É por isso que nem o deus do fogo Sinu consegue manipular livremente o fogo do Fire Helm." E Muraka não parou por aí, revelando ainda mais. Há muito tempo, alguns deuses deixaram o Fire Helm em desordem, e uns dragões acabaram se envolvendo nisso também, dragões como Kikantel e Talaris Endorma. E aí alguns idiotas começaram a causar confusão, e foi quando Tess finalmente perdeu a paciência de vez. Aquele dia também foi o dia em que nós vimos como era o verdadeiro poder de Tess. Lançando um olhar para Kikantel, que ainda parecia um pouco abalada, Murakan continuou. Tess ficou tão furioso que queimou até a morte 5 deuses e 7 dragões ali mesmo. Jin Hunkandel achou difícil acreditar nisso. Afinal, Tess tinha ficado próximo dele e até criado uma ligação com ele. "O quê? Tess? Aquele Tess é tão forte assim? Então o quanto eu preciso ficar forte para tirar todo esse poder dele?" Murakan destruiu na hora aquela expressão esperançosa com uma resposta seca. "Isso é impossível. Não importa o quanto você fique forte, você nunca vai conseguir liberar o poder dele por completo. Não importa quem seja. Ninguém consegue extrair totalmente o poder de um ser de outra dimensão." Jin Hunkandel ficou confuso ao ouvir isso, então Murakan continuou explicando com mais cuidado. "É basicamente uma espécie de equilíbrio. É por isso também que os deuses que descem para este mundo não podem fazer o que quiserem. E pelo mesmo motivo, Tess nunca vai conseguir usar toda a força dele aqui." Então Murakan desacelerou um pouco e passou a encarar Jin Hunkandel diretamente. Mas mesmo assim, de repente ele enfiou o rosto perto do de Jin Hunkandel e gritou: "Alguém como você devia ter sido queimado vivo. Como é que você invoca aquele velho monstro perigoso bem no meio de uma batalha? Você faz ideia do susto que a gente levou? Se aquela coisa velha tivesse ficado irritada, podia ter transformado vocês dois em cinzas." Mesmo com Murakan berrando na cara dele e cuspindo para todo lado, Jin Hunkandel continuou calmo. Por causa daquela reação fria, Murakan foi abaixando a voz aos poucos e se acalmou um pouco, esfregando a cabeça dolorida enquanto murmurava: "Mas ainda assim, se ele realmente tivesse planejado fazer isso, não teria te escolhido em primeiro lugar." Jin Hunkandel, sem entender direito, arregalou levemente os olhos. Ainda soando irritado, Murakan finalmente passou a mensagem. "Aquele velho monstro mandou eu te dizer isso. Ele gosta muito de você. Parabéns, garoto.
Por fora, Jin Hunkandel só parecia vazio e inofensivo, mas por dentro seus pensamentos corriam rápido. A impressão que ele tinha de Tess tinha acabado de mudar completamente, e ele não conseguiu evitar pensar: Tess é muito maior do que eu imaginei. Sinu, o deus do fogo, governa todo o fogo deste mundo. Então, naturalmente, diante de Keliar, contratante de Sinu, e do guardião Kadune, ataques comuns baseados em fogo não significariam nada. Mas agora que ele tinha Tess, outro pensamento surgiu na mente de Jin Hunkandel. Quando os clãs Hunkandel e Zipli finalmente entrarem em choque? Jin Hunkandel sorriu de leve para si mesmo, já planejando os próximos passos. Essa sua chama azul vai se tornar um apoio tremendo para mim. O tempo passou, e a data chegou a 2 de janeiro de 1796. Em um lugar afogado numa luz roxa sombria, um dragão azul estava deitado sobre o chão frio de pedra. O homem de cabelos brancos segurava uma carta na mão e a lia com interesse silencioso. Escolhido por Tess de novo, que interessante. Ainda assim, eu não tenho nenhum interesse particular em Fênix. Então Chiron Hunkandel continuou lendo o relatório linha por linha. Era um documento descrevendo o crescimento de seu filho, Jin Hunkandel. A esgrima dele melhorou dramaticamente. Ele está evoluindo num ritmo alarmante. Mesmo assim, Chiron Hunkandel não pareceu totalmente satisfeito e murmurou: e ainda assim, a esgrima de Jin Hunkandel continua só nesse nível. Embora eu permita que ele use magia e artes sombrias, ele ainda é um membro da família Hunkandel. Segurando a carta com uma mão, Chiron Hunkandel fechou os olhos e mergulhou em pensamentos por um breve momento. Então ele chamou seu servo de confiança, Khan. Um homem com uma longa cicatriz no rosto avançou imediatamente e respondeu em voz clara: estou aqui, meu senhor. Chiron Hunkandel perguntou sem perder tempo: se bem me lembro, Ron Iron tem um sobrinho. Khan parou por um instante para pensar antes de responder. O sobrinho da família Aira, eu recebi informações sobre ele há poucos dias. Os olhos de Chiron Hunkandel se afiaram na mesma hora, como se a sorte tivesse acabado de colocar algo útil diante dele. Ótimo momento. Relate tudo. Khan fez uma leve reverência e começou. Sim. É sobre um pedido ligado à competição atual, um assassinato tendo como alvo um pirata que está participando dela. Entre os participantes está Dante Iron, que está registrado com um nome falso. Isso chamou a atenção de Chiron Hunkandel na mesma hora. Então o evento atual é uma disputa entre piratas. Também me lembro que, 10 anos atrás, quem venceu foi, Khan continuou com naturalidade, foi a primeira vitória da jovem senhora. Daqui a 2 meses, ele vai lutar de novo. Ao ouvir isso, o interesse de Chiron Hunkandel aumentou ainda mais, e ele deu a ordem. Precisamos trazê-lo até aqui. Khan ficou em silêncio na mesma hora, embora houvesse algo indecifrável escondido no fundo dos olhos dele. Chiron Hunkandel pareceu entender exatamente o que seu subordinado estava pensando, então acrescentou imediatamente: com tantos olhos observando, ele não vai poder contar com magia nem artes sombrias. Não vai ter escolha a não ser vencer com a espada. O olhar nos olhos dele e o leve sorriso em seus lábios revelavam um cálculo cuidadoso. Uma batalha contra um gênio que está refinando sua esgrima certamente faria o caçula finalmente perceber algo importante. Isso significava que, como membro da família Hunkandel, Jin Hunkandel estava sendo pressionado a provar ainda mais seu valor pela espada. Chiron Hunkandel imaginou em silêncio seu filho mais novo ainda treinando com a espada na mão, teimando em não parar. De volta a Jin Hunkandel, ele realmente ainda estava treinando sem descanso. Ele tinha acabado de parar por um breve instante para enxugar o suor do rosto quando uma voz chamou de repente: Young Master Jin Hunkandel. Ele se virou na hora para olhar para trás. Um servo o cumprimentou com um sorriso animado, depois ergueu uma carta numa das mãos e chamou alegremente: vem aqui dar uma olhada nisso. Só o tom da voz já foi o bastante para despertar a curiosidade de Jin Hunkandel. O que é isso? É uma inscrição para entrar na competição atual, respondeu o servo, empolgado. Jin Hunkandel pareceu surpreso e jogou a toalha sobre o ombro. O quê? Isso é praticamente um parquinho de pirata.
Porque de repente antes que ele pudesse terminar, outra voz, ainda mais animada que a primeira, cortou a fala dele. Isso foi preparado especialmente para você. Você tem se esforçado demais ultimamente. E, segundo a Seven Colored Rainbow, Dante Aira, da família Aira, também vai participar dessa vez. Enquanto falava, ele ergueu a carta bem alto como se fosse um tesouro precioso. Young Master, você provavelmente já conhece o avô dele, o atual chefe da família Aira, Ron Aira. Antes de se tornar o líder do clã, diziam que ele estava no mesmo nível de Shiron Hunkandel. E Dante Aira é o neto mais querido dele. Você não fica pelo menos curioso para saber o quão forte alguém assim deve ser? Jin Hunkandel apoiou o queixo numa das mãos e fechou os olhos devagar, como se estivesse pensando nisso com cuidado. Entendi, murmurou, soando mais pensativo do que impressionado. Então, num tom casual que parecia até calmo demais, ele perguntou de volta, é mesmo necessário que eu participe? O servo congelou ao ouvir essa pergunta. Ele sabia muito bem que, se Jin Hunkandel dizia algo assim, provavelmente estava mesmo considerando não ir de jeito nenhum. Um suor frio começou a escorrer pelas costas dele na mesma hora. Kashmir começou a gesticular desesperadamente com as mãos e os pés, quase entrando em pânico ali mesmo. Young Master Jin Hunkandel, não, por favor, pense melhor. Essa pessoa é o futuro chefe do clã Aira. Chances de cruzar com alguém assim não aparecem com frequência. Jin Hunkandel soltou uma risadinha, assentiu de leve e depois deu de ombros, como se estivesse cedendo pelo bem de outra pessoa. Bom, se Sir Kashmir já foi tão longe assim, então acho que não tenho muita escolha. Eu também vou participar. No instante em que ouviu isso, Kashmir relaxou visivelmente. Obrigado. Essa é uma decisão muito sábia, Young Master Jin Hunkandel. Jin Hunkandel já sabia que recusar agora só tornaria as coisas mais difíceis para Kashmir. Eu saquei isso no momento em que Father pediu para falar em particular com Sir Kashmir, pensou ele, entendendo a situação com clareza. Será que Father mandou ele preparar isso pelas minhas costas? Para me empurrar a lutar contra o neto da família Aira? Então esse é o jeito dele de me dizer para colocar a esgrima em primeiro lugar. Esse pensamento fazia todo sentido. E, na verdade, a conclusão de Jin Hunkandel batia exatamente com a intenção de Shiron Hunkandel. Enquanto pensava nisso, Jin Hunkandel olhou de relance para o jovem ainda atrapalhado parado à sua frente e pensou, Sir Kashmir, você também não é uma pessoa comum. Então Kashmir voltou a falar de repente, como se tivesse lembrado de algo importante. Você provavelmente deveria sair agora mesmo. O prazo final está bem mais perto do que parece. Jin Hunkandel piscou, surpreso com a urgência. O quê? Eu acabei de receber a carta. Kashmir respondeu ao choque de Jin Hunkandel apenas com um bocejo preguiçoso, como se a parte difícil já tivesse acabado. Bom, eu concluí minha missão de persuasão, então vou deixar o resto com você. Desejo uma boa viagem. Então ele acenou, piscou de forma brincalhona e saiu rápido. Jin Hunkandel ficou olhando para ele sem acreditar. Espera um pouco, Sir Kashmir. Pouco tempo depois, no Bellon Empire, em uma ilha do sul onde os piratas participantes da competição tinham se reunido, o clima estava pesado de perigo e cheiro de mar. Por todo lado que Jin Hunkandel olhava, as pessoas ao redor eram altas, largas e brutais na aparência, o tipo de homem que parecia ter nascido para brigas, espadas e a vida no oceano. Quando olhou com mais atenção, o lugar parecia estranhamente frio apesar da multidão. O tempo já tinha desgastado tudo um pouco, e os vestígios da competição anterior ainda permaneciam. Cordas e correntes continuavam penduradas ali, presas com força a velhos pilares de madeira como cicatrizes que a ilha nunca se preocupou em apagar. Jin Hunkandel entrou com cautela e analisou os arredores com olhos afiados. É a primeira vez que viajo sozinho para um lugar assim, pensou, mantendo a guarda alta. Como até Mammoth era menos caótico do que aquilo, só o fato de um torneio acontecer num lugar desses já dizia muita coisa. A ilha parecia sem lei desde o instante em que ele chegou.
Essa suposta competição até podia ter um nome oficial, mas, na prática, permitia que os participantes matassem os oponentes livremente. Também não havia restrições de verdade quanto às armas. Você podia até assassinar ou envenenar o oponente antes mesmo de a luta começar de verdade. Enquanto observava o tipo de gente reunida ali, Jin Hunkandel avaliou a situação com calma. Então o neto do grande clã Iron veio competir num lugar desses? Será que o chefe daquela família também enlouqueceu? Pensando bem, o motivo por trás disso não era algo tão importante para ele. Seja qual fosse a verdade, isso ainda seria uma experiência valiosa. E, curiosamente, os pensamentos de Jin Hunkandel naquele momento eram quase exatamente os mesmos de um certo jovem de manto azul, com cabelos brancos caindo como uma cascata. Esse jovem tirou o chapéu com empolgação evidente e respirou fundo antes de sorrir. Ah, esse lugar realmente não mudou nada. O cheiro é tão horrível que até machuca o nariz. Mesmo dizendo isso, era óbvio que ele estava sorrindo de expectativa, não de nojo. Tudo bem, murmurou com os olhos brilhando, vamos nos divertir. Dentro de um quarto escuro com um clima tenso e sufocante, um homem careca com poucos fios de cabelo e uma barba desgrenhada e áspera estava sentado ali com cara de meio bêbado, as pálpebras caídas, olhando com desleixo para a pessoa parada à sua frente. Então ele soltou um grunhido baixo e irritado, claramente incomodado por terem ido perturbá-lo. Quem é você? Perguntou o homem. Ao ouvir isso, Jin Hunkandel respondeu na hora, sem hesitar, vim participar da competição. O careca, vestindo uma camisa roxa desbotada e parecendo estar quase dormindo, dispensou o visitante com um gesto assim que ouviu aquilo. As inscrições acabaram. Some daqui. Melhor ainda, vai morrer em algum canto no caminho. Jin Hunkandel, no entanto, respondeu apenas com uma voz calma e firme. Tenho quase certeza de que as inscrições ficam abertas até o pôr do sol. Por ter sido corrigido de forma tão direta, o careca se irritou na hora, embora ainda tentasse agir com preguiça e desdém enquanto coçava a orelha. Escuta, eu não tô com vontade de preencher formulário para você. Não dá para entender? Ou você tá se fazendo de idiota? Tô ocupado, então para de me encher e cai fora. Jin Hunkandel reconheceu na hora o tipo de pessoa com quem estava lidando, um homem que julgava tudo pela aparência. Ele levou a mão devagar para perto da espada na cintura e sorriu de leve. Era o tipo de sorriso que deixava claro que ele estava prestes a ensinar por que subestimar os outros era um erro perigoso. O careca percebeu essa sutil mudança no clima e sua expressão mudou na hora, com um olhar confuso aparecendo no rosto. Hã? O que exatamente você acha que está fazendo? Perguntou ele, bem quando Jin Hunkandel apertou com força 2 moedas de ouro na mão. Então Jin Hunkandel lançou as 2 moedas de ouro para frente, no mesmo movimento, acertou um soco direto no rosto do careca. O impacto foi tão limpo e repentino que o rosto do homem se entortou na hora. Por um instante, o rosto dele se deformou visivelmente com a força absurda do golpe. Em seguida, ele caiu no chão com um baque pesado. Gemendo, o careca foi se levantando devagar, enquanto as 2 moedas de ouro tilintavam ao cair nas costas dele. Jin Hunkandel ficou ereto e falou com calma. Isso basta? Então anota meu nome. O careca rangeu os dentes de ouro reluzentes com um som feio. KGH, por um segundo, pareceu que ele ia partir para cima de novo com raiva, mas, em vez disso, sentou-se direito de repente com uma animação surpreendente. Seu pirralho, disse ele com um sorriso torto, você tem coragem. Eu gosto disso. Então ele pegou uma caneta, bateu um papel na frente de si e começou a escrever com traços firmes. Tudo bem, vou te registrar agora mesmo. Um momento depois, o careca empurrou o papel na direção de Jin Hunkandel. Seu nome vai entrar no grupo 13. Pega isso. O pessoal lá dentro vai te orientar no resto. Ele ajustou o chapéu roxo de pirata, e seus olhos roxos e dentes de ouro brilhando exibiam um charme estranho e teatral. Bem-vindo a esta competição. Logo em seguida vieram informações sobre ele. Ele era o mestre da Ilha do Sul, o rei do mar que gostava abertamente de pirralhos arrogantes como esse.
O nome de Grey tinha sido escrito ao lado do grupo 13. Ao olhar isso, o pirata soltou um resmungo. Ele parece confiante o bastante. Tudo bem, se não tiver ninguém melhor, esse nome serve. Pode jogar ele pros tubarões, tanto faz. E então continuou lendo a ficha de apresentação enquanto andava. Ele lançou a Jim Hunkandel um olhar cheio de desprezo e murmurou: "Meu Deus, este ano tem tanto pirralho entrando quanto formiga." Outro homem ao lado dele também mediu Jim Hunkandel com evidente desdém. "Tem mais um também", disse ele. "Um desgraçado que ainda teve a audácia de bater no capitão. Que pena que vocês dois não estão no mesmo grupo. Eu adoraria ver vocês se despedaçando." O subordinado continuou falando sem parar enquanto levava Jim Hunkandel adiante. Enquanto andavam, passaram por uma sala onde um careca cheio de cicatrizes estava sentado num canto, com uma expressão sombria e horrível no rosto. "Bom, boa sorte. Vocês dois podem até se encontrar na final, mas para isso você vai precisar de sorte pra caramba." O guia pirata falou sem parar o caminho inteiro, mas Jim Hunkandel o ignorou tão completamente que o homem desistiu rápido e encurtou a explicação. "Certo, é aqui que o grupo 13 se reúne. Eu te vejo de novo se você ainda estiver vivo." Então Jim Hunkandel voltou os olhos para os outros participantes parados no corredor. "Ei", perguntou ele de forma seca, "e o meu quarto?" O guia, ao ouvir Jim Hunkandel finalmente voltar a falar, soltou uma risadinha debochada. "Como eu vou saber?", respondeu ele. Jim Hunkandel ficou sem palavras por um segundo. Então nunca teve quarto suficiente para todos os participantes desde o começo, percebeu. Pelo visto, cada quarto está lotado com 2 ou 3 pessoas. Enquanto olhava em volta, ele notou homens mais fortes já espancando alguém mais fraco ali perto. Será que eles querem mesmo que os participantes comecem a brigar entre si dentro desses quartos imundos? Pensou. Isso parece menos um torneio de força e mais um jogo de sobrevivência. Foi aí que um homem de cabelo raspado virou a cabeça e soltou um "ei", baixo e curioso. Ele finalmente tinha notado Jim Hunkandel parado bem ao lado dele. Ele analisou Jim Hunkandel de cima a baixo antes de perguntar num tom rude, como se estivesse o avaliando: "Quem diabos você pensa que é?" A expressão dele logo se torceu de irritação. "Ei, não tá vendo que já tem 3 pessoas aqui? Cai fora. Esse quarto já tá cheio." Jim Hunkandel ergueu a espada em silêncio, cortando a fala do outro antes que ele continuasse. "Vou contar até 3, disse ele com uma voz seca e sem emoção. Uma intenção assassina azul e gelada vazou dele e encheu o quarto apertado. "Quando eu chegar no 3, é melhor que todos vocês tenham sumido da minha frente." Sem dar tempo para ninguém responder, Jim Hunkandel começou a contar na mesma hora. Um dos homens de cabelo espetado se assustou, e sua voz tremeu quando ele soltou: "Oh, que? Ei, espera um segundo." 2. Jim Hunkandel ajeitou a luva com uma calma precisa. Mesmo assim, um dos outros ainda se recusou a recuar e cuspiu: "Seu pirralho desgraçado." 3. O rosto do homem de cabelo espetado empalideceu na mesma hora de puro terror, suas pupilas encolheram e sua boca se abriu em choque. No instante seguinte, poeira explodiu no ar quando Jim Hunkandel acertou um soco brutal em um deles e o lançou contra a parede. Os 2 homens parrudos ali perto só olharam para a cena sem reagir muito. O barulho foi alto o bastante para fazer as pessoas dos quartos próximos saírem uma após a outra para ver o que tinha acontecido. O azarado que tinha sido arremessado contra a parede só conseguia encarar o vazio, com a boca aberta e os olhos totalmente perdidos por causa do choque. Não muito depois disso, 2 grandes marcas afundadas e rachaduras ficaram na parede, e agora havia 2 homens encostados nela, sofrendo de dor. Jim Hunkandel saiu de volta com o rosto frio e indecifrável. Ele pegou a espada de novo, então parou bem na frente da porta e ergueu a lâmina brilhante para que todos pudessem ver. Olhando para as pessoas reunidas do lado de fora, Jim Hunkandel perguntou com uma voz gelada: "Mas alguém ainda quer ficar aqui?" Ao ouvirem isso, os homens parados lá fora, de mantos e chapéus, explodiram em gargalhadas altas e debochadas, claramente se divertindo com o que acharam ser arrogância.
Então o grupo inteiro avançou sobre ele de uma vez, gritando que iam matá-lo. Jin Hunkandel só curvou levemente um lado dos lábios, como se nada daquilo o impressionasse nem um pouco. Golpes de espada cortaram o ar um atrás do outro, afiados e implacáveis, abrindo linhas limpas no meio do caos. Um corte profundo e ensanguentado rasgou o corpo de um homem musculoso, abrindo sua carne em um único golpe sem piedade. Jin Hunkandel não parou nem por um segundo. Ele continuou balançando a espada num ritmo fluido e contínuo, avançando sem a menor hesitação. Uma luz azul cintilou em seus olhos enquanto ele lidava com cada atacante de forma limpa e bela, derrubando todos com um controle e uma eficiência assustadores. Um homem mascarado que observava toda a cena a uma curta distância regalou os olhos de surpresa visível. Jin Hunkandel ficou ali com a espada ensanguentada na mão, o rosto frio e imóvel. Ele continuava brandindo a espada mesmo naquele lugar sem lei, parado diante de homens que o encaravam como feras famintas prontas para atacar. Aqueles olhos famintos continuavam presos nele, com aquele olhar típico de quem não queria nada além de avançar e despedaçá-lo. Mas, para Jin Hunkandel, nenhum deles valia a pena ser comparado às pessoas com quem ele realmente se media. Então, por enquanto, Jin Hunkandel apenas lhes deu um sorriso frio, quase divertido. Acho que vou perder um pouco de sono hoje à noite. Pelo corredor sombrio, um par de pernas peludas em chinelos velhos veio se aproximando devagar. Jin Hunkandel abriu em silêncio o livro em sua mão, como se a violência ao redor não tivesse abalado sua compostura nem um pouco. O guia de antes olhou para Jin Hunkandel com nojo evidente e estalou a língua. Isso já tá começando a ficar meio irritante. Ei, garoto. Ele olhou para as pessoas caídas pelo chão e perguntou, sem acreditar, você tá planejando matar todo mundo antes mesmo de a luta começar? Jin Hunkandel fechou o livro e respondeu com um leve sorriso, bom, vamos dizer que isso aqui é só um pequeno evento antes do verdadeiro entretenimento começar. A expressão do outro se iluminou de empolgação. Ah! E eu achando que você era só mais um pirralho arrogante. Ele encarou Jin Hunkandel e disse com admiração, o capitão estava certo. Você realmente tem espírito. Foi exatamente por isso que o capitão te colocou junto com os outros que prestam. Então ele apontou para trás de si e fez um gesto enquanto explicava, os grupos 1 e 2 vão começar em breve. Você vai lutar mais tarde, então, se quiser, pode assistir primeiro. Vem comigo. Eu mesmo vou te levar até lá. O homem levou Jin Hunkandel adiante para um lugar que parecia muito uma arena, e a escala e o barulho já deixavam claro que era ali que o espetáculo principal acontecia. A boca dele continuou falando o caminho inteiro. Só para você saber, usar espadas na área dos espectadores é estritamente proibido, então senta quietinho, Super Hulk. Jin Hunkandel ouviu isso e pensou que esse arranjo, na verdade, não era tão ruim assim. Olhando para a plateia lotada, ele pensou, será que tem mesmo tantos espectadores assim? Então logo corrigiu esse pensamento. Acho que ninguém aqui vai me reconhecer, mas ainda assim é melhor eu tomar cuidado e me disfarçar pelo menos um pouco. Foi então que Jin Hunkandel ouviu pessoas conversando ali perto. Ei, você ouviu esse rumor? Que rumor? Aquele sobre mais da metade do grupo 13 ter sido varrida. Droga, eu apostei dinheiro em um deles. Que tipo de monstro fez isso? Ao ouvir os sussurros, Jin Hunkandel caminhou devagar para mais perto dos dois homens que fofocavam com a boca meio coberta. Não tem outra explicação, disse um deles. Ouvi dizer que, entre os participantes, tem uma vaga reservada para alguém que carrega o brasão da família Hunkandel. No momento em que ouviu isso, Jin Hunkandel ficou genuinamente surpreso, e seus olhos se abriram um pouco. Um dos homens elevou um pouco a voz. Uma vaga reservada para um porta-estandarte dos Hunkandel. O homem ao lado pareceu confuso e perguntou, hã? O que um Hunkandel estaria fazendo num lugar desses? O primeiro se inclinou e sussurrou de volta, ouvi isso ontem, bebendo com alguns oficiais piratas de Codmos. Eles disseram que um dos participantes é um jovem absurdamente talentoso. Então, para ser sincero, seria até estranho se ele não fosse da família Hunkandel.
Os dois continuaram rindo e conversando, completamente sem perceber que Jim Hunkandel estava sentado ali perto, ouvindo cada palavra em silêncio. Uau, se isso for verdade, então pode ser Daytona Hunkandel, Aitona Hunkandel ou até Jim Hunkandel. O outro respondeu na hora, se for mesmo Jim Hunkandel, então é jackpot. Ultimamente tem rolado todo tipo de rumor sobre um jovem gênio que já alcançou 5 estrelas. Jim Hunkandel lançou um olhar de lado para os dois homens e pensou, então isso é por causa do nome Hunkandel. Eu até vai, mas eles também sabem os nomes dos irmãos Tona. Ele ficou sentado em silêncio e continuou pensando. Ainda assim, é verdade. Chegou a hora de aqueles dois tornarem seus nomes conhecidos pelo mundo. E se eles realmente estiverem aqui participando, então eu vou caçá-los e obrigá-los a se destacar, queiram ou não. Naquele momento, fogos de artifício explodiram pelo céu, espalhando cores brilhantes lá no alto e pintando a escuridão com padrões lindos e ardentes. Sob aquela luz intensa, um homem estava parado, sorrindo de orelha a orelha, mostrando uma boca cheia de dentes totalmente de ouro. Então sua voz estrondosa ecoou, e a multidão inteira foi ficando em silêncio aos poucos para ouvir. Bem-vindos, nobres espectadores, à arena de corrida. Então aquele é Cosmos, disse alguém. O próprio Cosmos abriu os braços e caiu na risada, cheio de alegria. Vocês estavam morrendo de tédio esperando, não estavam? Então deem as boas-vindas ao nosso rei dos piratas, Cosmos. Ele agitava a multidão com energia selvagem, claramente adorando cada segundo daquilo. Os espectadores nas arquibancadas imediatamente começaram a gritar o nome dele sem parar. Cosmos! Cosmos! Quanto mais alto eles gritavam, mais descontroladamente ele ria, quase como um louco embriagado pela tensão. Com uma voz estrondosa e cheia de empolgação, ele gritou, todos vocês atenderam ao meu chamado este ano e vieram até aqui em peso. Eu sinceramente não sei como expressar minha gratidão. Então o rosto dele se fechou, e ele apontou dramaticamente para baixo enquanto rugia, comecem as lutas. Acendam o fogo. Incendeiem seus espíritos. Com isso, a cerimônia brutal de abertura finalmente começou. Cada equipe era formada por 14 pessoas, e até agora havia 3 equipes completas, além de 180 lutadores reservas. Cosmos continuou comandando o espetáculo com habilidade. E a primeira grande estrela a pisar no glorioso palco de hoje, um homem surgiu devagar na plataforma, e tudo o que dava para ver de início era a lâmina curva em forma de gancho em sua mão. Cosmos elevou a voz mais uma vez. O lutador que chegou às oitavas de final no torneio do ano passado, o queridinho da Rai Só Pirate Gang. Mantis apareceu com olhos sedentos por sangue e um sorriso sinistro, parecendo querer devorar o oponente inteiro antes mesmo de a luta começar. Então ele apontou para o lado oposto da arena e continuou, e o oponente dele é Dante Aira. O jovem lutador entrou com um rosto frio e indecifrável, apresentado como um participante estreando este ano. Será que existe algo escondido por trás dessa aparência jovem? Gritou o apresentador de forma dramática. Recebam o jovem espadachim, Balmac, o codinome de Dante Aira. O nome ecoou pela arena com uma mistura estranha de curiosidade e empolgação. As duas pessoas sentadas ao lado de Jim Hunkandel arregalaram os olhos na mesma hora e se inclinaram para a frente, encarando o palco como se tivessem acabado de ver algo inesperado. Jim Hunkandel também observou com surpresa evidente. Ao redor dele, o público começou a murmurar sem parar. A gente já sabia que o número de jovens participantes tinha explodido este ano, mas não a esse ponto. Outra pessoa olhando para baixo, em direção à arena, estalou a língua sem acreditar e murmurou. Grupo 13, Grupo 14, deixar uma criança tão nova entrar num lugar desses? Eles perderam completamente a cabeça. Jim Hunkandel congelou por um segundo. Espera, uma criança? Essa única palavra fez algo se conectar na mente dele. Então ele lembrou do que um dos piratas tinha dito antes. Tem mais um além de você. Um baixinho que apagou o capitão. A lembrança voltou com tanta clareza que os olhos dele ficaram afiados na mesma hora.
Quando Jim Hunkandel olhou de novo para a arena, era verdade, a figura no palco era visivelmente menor que o pirata diante dele. Então Cosmos ergueu a voz mais uma vez. Muito bem, que a luta comece. Mantis ergueu a adaga até a boca e lambeu a lâmina com um olhar insano, como se pretendesse massacrar Balmac no mesmo instante em que a luta começasse de verdade. Balmac, por outro lado, puxou devagar a lâmina presa nas costas com mãos calmas e firmes. Não havia um único movimento desperdiçado nele. A luta começou. Tinham-se passado apenas alguns segundos desde que Cosmos deu o sinal, e ainda assim a luta já tinha acabado antes que a maioria das pessoas sequer entendesse o que tinha visto. Por um breve segundo, o estádio inteiro pareceu congelado, como se até o público tivesse esquecido como respirar, quanto mais aplaudir. Balmac derrotou Mantis com um único golpe. Ele permaneceu parado à distância com a espada erguida, tendo movido a arma só uma vez, num movimento leve, quase casual. A cabeça de Mantis caiu na mesma hora, separada de forma tão limpa que parecia até irreal, como uma fruta cortada ao meio num único golpe sem esforço. A lâmina era afiada demais, e a habilidade por trás dela era extraordinária demais. Todos os espectadores da arena se levantaram de uma vez. Bocas abertas, olhos arregalados, e o choque se espalhou pelas arquibancadas como uma onda. A cabeça decepada de Mantis simplesmente caiu, ainda com os olhos abertos, enquanto o sangue espirrava pelo chão da arena num arco brutal. O corpo sem cabeça perdeu todo o equilíbrio, e os joelhos cederam com força antes de baterem no chão. Então o resto do corpo desabou de vez no chão da arena. A multidão inteira entrou em caos, atordoada. O que? O que foi isso agora? Alguém sequer viu o que aconteceu. Cosmos levou a mão à cabeça e soltou um longo suspiro, meio irritado e meio empolgado. Esses piratas desgraçados provavelmente estão enlouquecendo agora mesmo. Aquele cara realmente perdeu a cabeça assim? Pensou Jim Hunkandel, olhando para baixo com foco total. Arrancar a cabeça do oponente com um saque de espada num piscar de olhos, e então tudo se encaixou na mente dele. Agora entendi. Ele é Dante Iron. Jim Hunkandel o reconheceu na hora. Dante Iron recolheu a lâmina e aguardou de novo com suavidade, encerrando a luta inteira em um único instante. O vencedor desta rodada é... Antes que o anúncio terminasse de fato, Veradin Zipri, que claramente tinha visto tudo, se levantou num pulo e começou a gritar como se estivesse torcendo por Balmac com a alma inteira. Jim Hunkandel, sentado mais abaixo, ouviu aquela voz familiar e arregalou os olhos. Veradin Zipri estava praticamente fora de si de tanta empolgação. Isso! É isso mesmo! É assim que uma luta de verdade tem que ser. Esse é o Balmac. Eu vou apostar cada moeda que eu tenho no Balmac. Vai, Jim quer dizer, Balmac. 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 No instante em que Jim Hunkandel ouviu isso, sua expressão endureceu. Jim Hunkandel virou a cabeça devagar, em choque, e pensou consigo mesmo, Veradin Zipri? O que esse cara tá fazendo aqui? Enquanto isso, Veradin Zipri continuava rindo alto e torcendo sem a menor preocupação, parecendo estar se divertindo como nunca. Balmac! 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 Gritava ele. As pessoas ao redor, ouvindo toda aquela confiança e empolgação, logo foram entrando na onda também. Eu também vou apostar nele. Apostar no Balmac parece seguro. Veradin Zipri só aumentou o tom. Vão lá e apostem. Não tenham medo. Balmac é o nosso futuro sustento. Apostem tudo, até a escritura das propriedades. Jim Hunkandel só conseguia encará-lo sem acreditar. Ele não devia estar numa missão? Pensou Jim Hunkandel, incrédulo por dentro. Agir desse jeito durante uma missão já é demais. Se ele for pego, isso vai virar um problemão. Depois de um momento, ele chegou a uma decisão simples. Vou só fingir em silêncio que nunca vi esse cara. Mas exatamente naquele momento, Veradin Zipri acabou notando a figura sentada abaixo dele. Veradin Zipri olhou para Jim Hunkandel com surpresa visível. Ei,
Ei, o que é isso? Você, o que tá fazendo aqui? Ao ouvir isso, Jin Hunkandel se contraiu levemente, com o corpo inteiro ficando tenso. Faz muito tempo. Ao mesmo tempo, Dante Iron também percebeu os dois lá nas arquibancadas. Mesmo enquanto Veradin Zipli ainda torcia com toda a força, Dante Iron ergueu o olhar e o reconheceu na mesma hora como Veradin Zipli. A única vez que eu vi esse cara foi no banquete da família Zipli, pensou Dante Iron. Ser recebido por ele de novo num lugar remoto como este era sinceramente inesperado. Dante Iron ergueu uma das mãos bem alto em direção às arquibancadas e olhou na direção deles. Eu também estou muito feliz em ver você de novo, Veradin. Os dois se cumprimentaram com risadas animadas e uma familiaridade casual, enquanto Jin Hunkandel só podia baixar a cabeça e evitar chamar atenção para si mesmo. Então Codmus gritou alto, muito bem. Antes de passarmos para a próxima luta, vamos ouvir algumas palavras do primeiro vencedor do torneio de hoje. Então, Balmak, como você está se sentindo agora? Mas Dante Iron ainda estava ocupado cumprimentando Veradin Zipli. Por fim, ele se virou de volta para o chão da arena. Levando a mão até a boca, puxou um breve fôlego, como se estivesse preparando uma resposta adequada. Milímetro. Agora, estou bem satisfeito, disse ele com calma, por ter removido mais uma semente de desastre deste mundo. Então ele continuou no mesmo tom frio, só espero que, na próxima vida, aquele homem não renasça de novo como um pirata tão patético. Codmus soltou uma risada estranha, colocou a mão no ombro dele e abriu um grande sorriso. Agora isso sim foi uma bela resposta. A profissão de pirata realmente não é brincadeira de criança, hein? Ele continuou, claramente se divertindo. Mas você não tem medo de que um discurso desses ofenda um monte de lobos do mar reunidos aqui? Interessante. Pirralho, dê o seu melhor. Todo pirata que acabou de te ouvir agora está te recebendo de braços abertos. Dante Iron, no entanto, nem se deu ao trabalho de responder às provocações de Codmus. Ele simplesmente permaneceu calmo e em silêncio. Codmus jogou a cabeça para trás e caiu na gargalhada, alto bastante para a arena inteira ouvir, claramente adorando toda aquela tensão no ar. Muito bem, então, rugiu ele. Que os participantes da próxima luta entrem na arena. Dentro da área de espera sob a arena, alguém murmurou, eu dei uma olhada nas próximas lutas, e tirando o Balmak, não tem ninguém aqui que realmente vale a pena prestar atenção. Sentado num canto com a espada apoiada ao lado, Jin Hunkandel pensou em silêncio, é quase certo que Balmak seja Dante Iron. Ele parece jovem, mas com uma esgrima nesse nível, não tem outra explicação. Jin Hunkandel ergueu levemente os olhos. Será que eu consigo vencê-lo? Se usasse magia e energia sombria, talvez existisse uma chance. Ele ergueu uma mão, e a escuridão se reuniu silenciosamente em sua palma. Mas se tudo se resumir só a pura esgrima, aí eu já não tenho tanta certeza. Jin Hunkandel fechou lentamente o punho, mas, mesmo assim, não dava para afirmar nada sobre o resultado com certeza. O som de passos ecoou pela área. Tinham dito que haveria só umas 3 ou 4 lutas por dia, então a primeira luta dele provavelmente só aconteceria dali a mais 3 dias. Então, até lá, as pessoas continuavam se movendo furtivamente por aquele lugar parecido com uma prisão, cada uma delas claramente procurando algo ou alguém. Jin Hunkandel falou baixo para si mesmo. Até lá, vou ter que atravessar a escuridão deste calabouço. Foi então que uma garota surgiu devagar das sombras, avançando de forma tão silenciosa que parecia até irreal.